Olá galera, por aqui o professor Wanderson Guedes. Hoje iremos tratar a legislação institucional da Polícia Militar do Estado do Pará. E hoje eu irei trabalhar com vocês o Estatuto dos Policiais Militares do Estado do Pará, que é a Lei 5.251 de 1985. Então nós vamos falar sobre esse estatuto. Nós iremos falar sobre a situação dos policiais militares, as obrigações dos policiais militares, as prerrogativas, os direitos e os deveres dos policiais militares. É disso que o estatuto ele trata. Por isso que eu coloquei aqui, SOPDD. O que significa isso, professor? Isso significa do que o estatuto ele trata. O Estatuto da Polícia Militar do Estado do Pará vai tratar sobre a situação dos policiais militares, quando é que o policial militar está na ativa, quando é que o policial militar está na inatividade. O Estatuto ele trata das obrigações dos policiais militares, quais são as obrigações do policial militar, das prerrogativas. O policial militar tem algumas prerrogativas, a gente vai ver isso também aqui no Estatuto. Dos direitos dos policiais militares, a gente vai ver aí que o policial militar tem direito ao vencimento, remuneração, às licenças, Então tudo isso a gente vai ver. E os deveres dos policiais militares, O policial militar também ele tem que cumprir os seus deveres. E é disso que o estatuto ele trata. Então, se você vai ser policial militar, você vai ser regido por esse estatuto. E se você já é policial militar, você é regido por esse estatuto. Se você quiser saber dos seus direitos, você vai buscar aí na Lei 5251 de 1985. Então, sem mais delongas, vamos começar a falar sobre o Estatuto da Polícia Militar do Estado do Pará. Vamos seguir. Primeiramente, o Estatuto ele nos fala o seguinte, que a Polícia Militar é organizada com base na hierarquia e na disciplina. Então isso daí é base da instituição, isso é base da Polícia Militar do Estado do Pará. A Polícia Militar ela é organizada com base na hierarquia e na disciplina. Professor, o que é hierarquia? Hierarquia é ordenação de autoridade, Hierarquia é ordenação de autoridade. Então a polícia militar ela é organizada dessa forma. Nós temos uma ordenação das autoridades. Nós vamos ver lá soldado, cabo, sargento, subtenente, que representam os praças da polícia militar. Nós vamos ver lá o segundo tenente, primeiro tenente, o capitão, o major, o tenente coronel e o coronel, que são os oficiais da polícia militar. Então a polícia militar ela é organizada com base na hierarquia. Deve ser respeitada essa hierarquia e a disciplina. Os policiais militares têm que ser disciplinados. Professor, o que seria isso? A disciplina dentro da polícia militar, A disciplina é o acatamento integral da legislação. Então, o militar ele vai ser regido por algumas regras. E esse militar ele tem que acatar, ele tem que respeitar esse regramento. Porque caso isso não aconteça, esse militar poderá ser punido. Então, a polícia militar é organizada com base na hierarquia e na disciplina. Além disso, a polícia militar ela vincula-se operacionalmente à Secretaria de Segurança Pública do nosso Estado. Então, operacionalmente, o Estatuto nos fala que a polícia militar é vinculada à Secretaria de Segurança Pública. E administrativamente, a polícia militar ela é subordinada ao governador do estado do Pará. Então não esqueça, operacionalmente a polícia militar ela é subordinada à Secretaria de Segurança Pública do estado do Pará e administrativamente a polícia militar é subordinada ao governador do nosso estado. Além disso, o estatuto nos fala
que a polícia militar, né, os policiais militares, eles constituem categoria especial de servidores públicos. Então, por que uma categoria especial, professor? Porque os policiais militares, eles têm um estatuto próprio, que é o que nós estamos estudando. Então, é uma categoria especial. Os servidores civis têm uma lei própria, a Lei 5.810 de 1994 aqui do Estado do Pará. Os empregados públicos são regidos pela CLT. E os policiais militares do Estado têm uma lei própria também, o Estatuto dos Policiais Militares que nós estamos estudando. Então, em virtude disso, os policiais militares, eles são categoria especial de servidores públicos estaduais. Essas informações estão todas dispostas lá no Estatuto da Polícia Militar. Vamos seguir. Tá aí, vamos falar agora sobre a situação dos policiais militares. Como eu falei, o Estatuto ele fala sobre a situação dos policiais militares. E o Estatuto ele vem falar o seguinte, que eu vou ter o policial militar na ativa ou da ativa, e nós vamos ter os policiais militares inativos. Primeiramente, o Estatuto nos fala quem são os policiais militares na ativa da Polícia Militar. Os policiais militares de carreira. Professor, quem são esses policiais militares de carreira? São aqueles policiais militares que passaram em concurso público. Então, os aprovados em concurso público são os policiais militares de carreira. São os policiais militares de carreira. Então, se você passou no concurso para a praça da Polícia Militar do Estado do Pará, você é um policial militar de carreira. Se você passou no concurso pré-oficial da Polícia Militar do Estado do Pará, você é um policial militar de carreira. Você vai seguir carreira. Se você é praça, inicialmente como soldado, depois cabo, terceiro sargento, segundo sargento, primeiro sargento e subtenente. Se você é oficial, segundo tenente, primeiro tenente, capitão, major, tenente coronel e coronel. Então, esses policiais militares de carreira que entraram na instituição para seguir carreira, que estão trabalhando atualmente na instituição, esses policiais militares são policiais militares que estão em atividade, estão na ativa. Ou os incluídos da PM voluntariamente durante os prazos que se obrigarem a servir, tá? Então, aquelas pessoas que foram incluídas na PM de forma voluntária antes, algumas pessoas poderiam entrar de forma voluntária na Polícia Militar do Estado do Pará, né? E ficavam um período dentro da Polícia Militar. Então, esses policiais aí que estavam de forma voluntária, eles eram considerados policiais militares da ativa. Hoje, na prática, a gente não vê muito isso acontecer, né? A gente não vê pessoas irem de forma voluntária entrar na instituição. A gente vê as pessoas entrarem através de concurso público. Mas, como está na lei, antes isso acontecia, mas na prática isso não acontece mais. Tá? Mas está na lei, aí é considerado como policial militar da ativa. Os componentes da reserva remunerada da PM, quando convocados para o serviço ativo. Então, professor, completei o meu tempo de serviço na Polícia Militar do Estado do Pará, né? Que antes era 30 anos, agora aumentou para 35 anos. Completei o meu tempo de serviço. Professor, eu posso voltar de forma voluntária, né, sendo convocado para atuar na instituição? Pode, existe essa possibilidade. Quando você for para a reserva remunerada,
existe a possibilidade, o próprio Estatuto nos fala, que você pode retornar para a Polícia Militar sendo convocado para o serviço ativo. Tá? Então você pode ser convocado para o serviço ativo. E quando você está na reserva e volta para o serviço ativo de forma voluntária, aí você é considerado policial da ativa. Os alunos de órgão de formação policiais militares da ativa. Então os alunos dos cursos de formação, eles são considerados policiais militares da ativa. Antes nós tínhamos o CFC, o curso de formação de cabo. Antes nós tínhamos o CFS, o curso de formação de sargento. Então durante o período que os policiais militares estavam fazendo esses cursos, esses policiais militares eram considerados policiais militares da ativa. Então, por isso que ele coloca aqui, os alunos de órgão de formação policiais militares da ativa. Então, antes nós tínhamos esse curso, agora não, né? Agora nós temos o CFP, que é o curso de formação de praças, e nós temos o CFO, o curso de formação de oficial. Entendeu? Então, aqui, antes nós tínhamos aí esses outros cursos aí, e esses policiais militares que estavam fazendo esses cursos, eles eram considerados policiais militares da ativa. Então tá aqui, ó, se cair na tua prova, tu já sabe. Quem são os policiais militares da ativa, que estão na ativa, que estão em atividade? Policiais militares de carreira, os incluídos na PM de forma voluntária, os componentes da reserva remunerada e os alunos dos órgãos de formação de policiais militares da ativa. Esses são os policiais militares que estão em atividade. Vamos seguir. Da inatividade. Professor, quem são os policiais militares que estão na inatividade? Aí na inatividade nós temos aí, ó, os policiais militares que estão na reserva remunerada, tá? Então o policial militar completou seu tempo de serviço, antigamente 30, agora 35. Completou seu tempo de serviço, beleza, vai para a reserva remunerada. Se você está na reserva remunerada, você é policial militar da inatividade. Você é um policial militar inativo. E é considerado inativo também os reformados da Polícia Militar. Então, se você foi reformado por incapacidade permanente, você não tem mais condições de trabalho, né? Então vamos dizer, você estava na viatura e aí a sua viatura capotou. E aí, né, devido a esse acidente, você não tem mais condições físicas nem mentais para atuar na Polícia Militar. Em decorrência disso, você poderá ser reformado por incapacidade permanente. E você sendo reformado por incapacidade permanente, você será um policial militar inativo da Polícia Militar. E também nós temos a reforma administrativa disciplinar. Se um policial militar cometer alguma infração disciplinar, existe a possibilidade desse policial militar ser punido com a reforma administrativa disciplinar, né? E esse policial militar reformado de forma disciplinarmente, né, é considerado reformado, então considerado inativo. Então os policiais militares que estão na reserva remunerada e os policiais militares reformados, eles são considerados policiais militares inativos da inatividade. Então, os policiais ativos e os policiais militares inativos. Vamos seguir. Professor, eu preciso saber isso? Precisa, meu aluno. Você tem que ter conhecimento de quais são os policiais militares da ativa e inativo, né? E recentemente, na prova de CFP, veio uma questão relacionada a isso, perguntando, né, sobre os policiais militares da ativa. Então, uma questão
que veio recentemente aí no curso de formação de praça. Então fique atento aí, você tem que conhecer sim quem são os ativos e os inativos. Vamos lá! O Estatuto nos fala o seguinte: a carreira de policial militar é privativa de pessoal da ativa. Tá aí, ó. Tu já sabe quem é o ativo. Ah, tu já sabe. Então o Estatuto fala que a carreira é privativa do ativo. Então só quem vai seguir carreira é o ativo. O inativo findou, terminou o tempo dele. Ele não segue mais carreira. Quem segue carreira é o policial militar da ativa. O policial militar da ativa, ele segue carreira. Por isso que a carreira é privativa do ativo. Fica atento, que às vezes cai em prova dizendo que a carreira é do ativo e do inativo. Certo ou errado? Errado. A carreira é privativa do policial militar da ativa. Não esquece. Além disso, o Estatuto nos fala o seguinte, que o cargo de oficial é privativo de brasileiro nato. Só pode ser oficial da polícia militar uma pessoa que seja brasileiro nato. É isso que o Estatuto nos fala. Olha aí, é privativo de brasileiro nato a carreira de oficial da polícia militar. Então aí tem esse regulamento. Ah, professor, mas isso daí não é inconstitucional, tal, porque quem define aí a Constituição quais são os cargos privativos de nato, isso daí já é outra história. A gente não vai discutir sobre isso. Vamos ver o que está aqui na legislação. Tá? E a legislação fala, beleza, agora se a gente colocar a questão jurisprudencial, aí já é outra história, mas provavelmente eles não vão cobrar isso na tua prova. O que tem que saber é o seguinte, que o cargo, a carreira de oficial é privativa de brasileiro nato. Vamos seguir. Os policiais militares da reserva remunerada poderão, mediante aceitação voluntária, ser designados para serviço ativo em caráter transitório por proposta do comandante-geral e ato do governador do Estado. Então, isso daí eu já falei para vocês, tá? Então, a policial militar foi para a reserva remunerada, completou o teu tempo, por ato voluntário teu, se tu quiser voltar para atuar na instituição, existe essa possibilidade. Claro, em caráter transitório, você não vai ficar de forma permanente. Salvo engano, 2 anos, podem ser prorrogados por igual período. Então, você não vai poder ficar permanente, em caráter transitório. Você pode voltar. Vamos seguir. Hierarquia e disciplina. Hierarquia e disciplina. Vamos lá. Então, como eu já falei para vocês, hierarquia é ordenação de autoridade, em níveis diferentes dentro da estrutura da Polícia Militar, por postos ou graduações. Então, nós vamos estudar a hierarquia, ela trata sobre isso, ordenação de autoridade. E aí nós vamos ter os postos, que vai ser do oficial, ou nós teremos as graduações, que serão dos praças. Tá? Então aí a Polícia Militar ela é ordenada dessa forma. Disciplina, rigorosa observância e acatamento integral da legislação e fundamento do organismo policial militar. Então, como eu falei para vocês, o acatamento da legislação, os policiais militares têm que acatar a legislação. Se forem contra ela, serão punidos em decorrência da base da instituição ser a disciplina. Disciplina, o respeito e a hierarquia devem ser mantidos em todas as circunstâncias pelos policiais militares em atividade ou da inatividade. Veja que anteriormente eu falei para ti que a carreira é privativa do ativo. A carreira é privativa do ativo. Porém, galera, a hierarquia e disciplina elas devem ser respeitadas tanto pelo policial militar ativo quanto pelo policial militar inativo. Então os dois devem respeitar a hierarquia e disciplina, tanto o ativo quanto
o policial inativo deve respeitar aí a hierarquia e a disciplina. É isso que o Estatuto nos fala. Vamos seguir. Posto é o grau hierárquico do oficial, como eu falei para vocês. Quem tem posto? O oficial. Quem tem posto é oficial. Posto é o grau hierárquico do oficial. E quem é que tem graduação? A praça. Graduação é o grau hierárquico da praça. Não esquece. Posto oficial, graduação, praça. Não te esquece disso. Círculos hierárquicos. Os círculos hierárquicos na Polícia Militar são âmbitos de convivência. Tá? Então, os policiais militares vão, né, conviver em âmbitos, né, de convivência, vão andar juntos. Normalmente o soldado anda com o cabo, o sargento com o subtenente, o segundo tenente com o primeiro tenente, aí o capitão anda só, e aí eu tenho o major, o tenente-coronel e o coronel, tá? Que vão estar nesse âmbito de convivência. Então nós vamos ter esses círculos hierárquicos dentro da instituição. Vamos ver, ó. Os círculos hierárquicos são âmbitos de convivência entre policiais militares da mesma categoria e tem a finalidade de desenvolver o espírito de camaradagem em ambiente de estima e confiança sem prejuízo do respeito mútuo. Então aí os policiais militares vão conviver, né? Normalmente vão trabalhar juntos aí por um determinado período. A gente fica mais no trabalho do que em casa. Então tem que ter essa relação de amizade, essa relação de camaradagem. Numa viatura você vai estar com um soldado, né? Você vai estar com um cabo, né? Você pode estar com um sargento. Então a gente vai ter aí, né, um espírito de camaradagem, um espírito aí de amizade entre os policiais militares. Então dentro da Polícia Militar ela definiu que a gente vai ter âmbitos de convivência. E esses âmbitos de convivência a gente fala que são os círculos hierárquicos da Polícia Militar. Vamos seguir. Estão aqui, ó. Estão aqui os oficiais, os praças especiais e os praças. Praça, como eu já te falei, soldado. Quando você passa no concurso aí para o CFP, curso de formação de praça, você vai ser soldado da Polícia Militar. E com o tempo você vai subindo. Depois você vai a cabo, terceiro sargento, segundo sargento, primeiro sargento e subtenente. Com o tempo você vai subindo. E aí aqui, ó, os praças especiais, o aluno CFS, apesar que na prática não temos mais, né? O curso de formação de sargento, mas lá no Estatuto ainda faz referência a isso, mas na prática hoje nós não temos mais o CFS. O aluno oficial, aspirante praça especial, e o aspirante oficial também considerado praça especial da Polícia Militar. E aqui os oficiais, segundo tenente, primeiro tenente, capitão, major, tenente, coronel e coronel da Polícia Militar. São os oficiais da Polícia Militar. Alguns de vocês aí já devem ter conhecimento disso. Aí o Estatuto nos fala o seguinte, que a gente vai ter o círculo hierárquico dos cabos e soldados, tá? Então a gente vai ter o círculo hierárquico dos cabos e soldados. E a gente vai ter o círculo hierárquico, tá, do subtenente e sargentos. A gente vai ter o círculo hierárquico dos subtenentes e sargentos. Então a gente tem o círculo hierárquico aqui dos praças, dos cabos e soldados, e o círculo hierárquico dos subtenentes e sargentos. E aqui o Estatuto nos fala o seguinte, que o aluno oficial ele é superior a demais praças, né? Na verdade não, o aluno oficial ele é superior ao subtenente, tá? Então o aluno oficial ele é superior ao subtenente, o Estatuto nos fala. E o aspirante oficial ele é superior às demais praças, tá?
ele é superior às demais praças. Então ele é superior às praças e também ele é superior às praças especiais. Né? Então ele é superior ao aluno oficial, ele é superior ao aluno CFS na época quando tinha. Tá? Então por isso que ele fala, é superior às demais praças. Então além desses praças, ele é superior, né, a esses daqui, que também são praças especiais, aluno oficial, aluno do curso de formação de sargento. E aí, o Estatuto nos fala que o aspirante oficial, apesar de ele ser praça especial, ele vai frequentar o círculo hierárquico dos oficiais subalternos. Então, o aspirante oficial ele é praça especial, mas ele frequenta o círculo hierárquico dos oficiais subalternos da Polícia Militar. E aqui nós temos, né, outros círculos hierárquicos aqui dos oficiais. Segundo tenente e primeiro tenente são oficiais subalternos da Polícia Militar. Capitão, oficial intermediário, capitão anda só. E os oficiais superiores, o major, o tenente-coronel e o coronel da Polícia Militar, o último posto da instituição, né, coronel da Polícia Militar. Então aqui, né, mostrando para vocês na prática como é que funciona esse círculo hierárquico, né, esses ambientes de convivência da Polícia Militar. Vamos seguir. Precedência, tá? Precedência hierárquica. Como nós estamos falando de hierarquia, tá? O Estatuto ele estabelece regras aí sobre essa hierarquia. Ele vai estabelecer regras aí sobre essa hierarquia. E aí o Estatuto ele nos fala o seguinte, que a precedência entre prêmios da ativa do mesmo grau hierárquico é assegurada pela atividade no posto ou graduação. Então, professor, como é que eu sei que eu sou mais antigo? Tu vai saber aí, mesmo pós-graduação, tu é cabo, e aí tem outro amigo teu que é cabo, e aí qual é o tempo que tu tem como cabo? Eu tenho 3 anos como cabo, e o outro só tem 2 anos como cabo. Então, se você tem 3 anos como cabo, você é superior a ele, tá? Você vai ser superior pela antiguidade aí. Então, se você tem mais tempo aí como cabo, você é superior a esse outro cabo aí que tem menos tempo como cabo. Sou terceiro sargento, e tem outro terceiro sargento. Aí tem outro terceiro sargento. Se tem outro terceiro sargento, então a gente vai ver que é o mais antigo. Tem 4 anos como terceiro, o outro tem 2 anos. Então você que tem 4 anos, você é superior, né, hierárquico. Aí o Estatuto nos fala, em igualdade de posto ou graduação, os policiais militares da atividade têm precedência sobre os da inatividade. Então, professor, em igualdade de posto ou graduação, um exemplo, graduação, tem um terceiro sargento ativo e um terceiro sargento inativo. Quem tem precedência hierárquica? O ativo. O terceiro sargento ativo ele tem precedência hierárquica sobre o terceiro sargento inativo. Ou igualdade de posto. Tem 2 capitães, um na inatividade e um que está na atividade. Quem é que tem precedência hierárquica? Capitão que está em atividade. Tem precedência hierárquica sobre o capitão que está na inatividade. E em igualdade de posto ou graduação, a precedência entre os policiais militares de carreira na ativa e da reserva remunerada quando estiverem convocados é definida pelo tempo de serviço no posto ou graduação, tá? Então aí, né, aqueles policiais militares de carreira na ativa e da reserva remunerada, quando estiverem convocados, é definida pelo tempo de efetivo serviço no posto ou graduação. Então quem tem maior tempo de serviço na graduação de sargento ou no posto de major, aí, né, quem for mais antigo vai ter precedência hierárquica sobre o outro. E aí, como eu já falei para vocês, o aspirante oficial, ele é praça especial, mas ele frequenta o círculo hierárquico dos oficiais subalternos. Eu já falei isso para vocês.
Os alunos da Escola de Formação de Oficiais são hierarquicamente superiores aos subtenentes. Já falei para você também. O aluno do curso de formação do CFO é superior ao subtenente. Os cabos têm precedência sobre os alunos do curso de formação de sargento, né? A lei dá com isso, como eu te falei. A gente não tem mais o CFS, mas aí quando a gente tinha os cabos, eles tinham precedência sobre os alunos do CFS. Em igualdade de posto, em caso de igualdade de posto, oficiais que possuírem curso de formação de oficial terão precedência sobre os demais. Então, em igualdade de posto, vamos dizer, eu tenho um oficial, eu tenho um segundo tenente, eu tenho um primeiro tenente do quadro de combatente e tenho um segundo tenente do quadro de saúde. E aí quem que vai ter precedência hierárquica? O combatente, né? Porque ele é possuidor do curso de formação de oficial. Então, quando nós tivermos igualdade de posto de oficiais, o que possui o curso de formação de oficial, que é o combatente, ele vai ter precedência hierárquica sobre os demais. Então a gente vai dar uma paradinha aqui, depois a gente continua com o cargo policial militar.